Capítulo 117. Ah, você não pode me matar mais. Um pano branco e uma espada larga. Quando as faíscas voadoras desapareceram, um homem e uma espada orgulhosamente ficaram na frente da princesa mais velha. Era um rapaz de aparência muito comum, nem alto nem baixo, nem gordo nem magro. Ele estava vestido com um roupão de pano grosseiro, tinha uma barba brotando no rosto e um cabelo de linho suavemente puxado para a parte de trás da cabeça com uma corda. Se esse jovem fosse colocado no mar de pessoas, ninguém olharia duas vezes. Claro, se alguém dissesse que havia algo incrível sobre ele, então seria o par de olhos brilhantes como estrelas em uma noite escura no rosto dele. Se alguém olhasse para aquela força e expressão calma, mas sem igual, dominadora em seus olhos, ele pensaria que este não era um homem que estava diante dele, mas sim um deus da guerra. A espada longa em sua mão era muito normal. Ele estava coberta com grandes e pequenas fissuras, e até mesmo um pouco de ferrugem. Mesmo um fazendeiro pensaria que era muito enferrujada, para não mencionar em usá-la para matar. Mas, Fei viu muito claramente, aquela espada enferrujada que parecia que poderia quebrar em pedaços a qualquer momento, apenas agora lançou um sopro de espada incrível, completamente fechando todos os ataques desses assassinos terrivelmente poderosos, nem mesmo deixando passar um traço de pressão. Uma performance incrível. Este sujeito ficou ali em silêncio, sem dizer uma palavra, mas era melhor do que dizer qualquer coisa. Os 5 assassinos de sangue frio foram forçados a recuar, tomando uma formação de estrela de 5 pontos, rodeando este jovem e a princesa mais velha. Ficou claro que eles ficaram chocados com o poder desse jovem, e foi por isso que mesmo o assassino mais frio e implacável realmente mostrou uma leve sombra de medo em seu rosto, e ficou hesitante em atacar de novo. Este jovem, um homem e uma espada, estavam emitindo a pressão de um poderoso exército. Ele ficou ali, sem expressão. No entanto, era como uma parede eternamente insuperável, protegendo todas as tempestades para a princesa mais velha atrás dele, como se nada neste mundo pudesse machucá-la novamente. A cena foi um pouco sufocante. A sombra púrpura brilhou, e a beleza incomparável da garota vestida de púrpura Zilan voltou ao lado da princesa mais velha. A situação era estranhamente silenciosa. Aquele jovem não falou, e ninguém ousou falar. Só neste momento, de repente, puf puf. Todos assistiam em descrença. De repente, os 2 assassinos de lâmina idênticos nos lados da princesa mais velha, o assassino que foi ferido nas costas por Fei e aquele assassino vestido de branco com garras afiadas, todos de repente abriram a boca e vomitaram sangue, como se estivesse com algumas lesões ocultas. O único normal era o assassino que empunhava uma espada. Mas no segundo seguinte de repente ele sentiu um frio em seu peito. Ele olhou para baixo e horrorizado descobriu que o roupão em frente ao seu peito estava cortado, aberto pelo sopro da espada, revelando a camisa branca de baixo. Os rostos dos 5 assassinos de sangue frio perderam a cor. Neste momento eles finalmente perceberam que durante a troca de golpes de antes, aquele jovem não só usou sua espada enferrujada para bloquear todos os seus ataques, mas também imperceptivelmente golpeou de volta com o sopro da espada, deixando-os com feridas escondidas. A lesão começou a agitar, e os assassinos finalmente notaram. Quanto a um mestre de arco e flecha que se escondia na multidão disparando flechas frias, sua técnica era muito estranha. Os tiros estavam silenciosos, ninguém ouviu o anel da corda do arco, e era por isso que não havia ninguém que pudesse descobrir onde ele estava se escondendo. LK. Anel da corda do arco. http://www.primitivevais.com/image3/tumbander-secure-ring2.jpg. Só neste momento, o assassino que usou a espada de repente pensou em uma lenda. De repente ele sentiu um arrepio do cóccix que seguiu o caminho até sua espinha, e perguntou em choque: Você é Onisword? Quando esta pergunta foi feita, Fei quase conseguia ouvir claramente que todos no alto da montanha oriental tomaram uma respiração profunda, ouvindo o nome de Onisword como se ouvissem algo incrível, e a forma como todos olhavam para este jovem também mudou. Este nome parece um pouco familiar. Eu tenho a impressão de ter ouvido isso antes. Fei ligeiramente hesitou.
A expressão no rosto desse rapaz ainda era calma, e, para ser preciso, seus olhos não pareciam estar concentrados, como se estivesse meio distraído, olhando para os oceanos de nuvens no horizonte, sem se preocupar com os 5 assassinos de sangue frio ao seu redor. Ele nem sequer olhou para o assassino usando a espada que fez a pergunta, como se este lutador de elite fosse apenas um poste de madeira, nem sequer qualificado para entrar em seus olhos. Depois do breve silêncio, o jovem finalmente focou o olhar. Surpreendentemente, seus olhos finalmente se aterraram em Fei, pacientemente dando alguns olhares de cima e para baixo em Fei. Seu olhar era como um relâmpago, e Fei de repente teve a sensação de que ele foi despido e estava nu na frente da grande multidão. Os olhos do jovem contêm indescritível sopro de transformação, como se acomodasse o sol, a lua e as estrelas, mas também parece ser capaz de observar os menores detalhes, expor tudo o que está escondido. Fei sabia esta era a personificação da força de ambos os lados. Este jovem de aparência normal, com olhos brilhantes, sua força já alcançava um patamar que Fei não podia imaginar. Se os dois fossem lutar agora mesmo no modo mais poderoso de Fei, ele ainda não será capaz de defender de um golpe dele. Como você sabia? O jovem de repente perguntou. Fei hesitou por um segundo, imediatamente compreendeu o que ele queria dizer. Ele está perguntando como ele detectou sua presença antes e gritou. Eu adivinhei, Fei respondeu. O jovem ficou um pouco surpreso por um momento. Esta expressão era a primeira expressão além da calma que ele teve depois de aparecer no altar do rei. Mas muito depressa, ele retomou a calma, olhou profundamente para Fei e não disse nada. Fei encolheu os ombros. Ele disse a verdade, ele adivinhou. Fei já sabia que a princesa mais velha estava se preparando para alguma coisa. Além disso, no momento em que ela estava cercada pelos assassinos, a expressão da princesa mais velha era muito calma. Todas as pessoas ao seu redor estavam em pânico ou preocupadas com essa mulher vulnerável, mas só a princesa mais velha que estava em perigo não mudou de expressão. Ela ainda carregava um toque de sorriso em seu rosto, sem sequer olhar para as espadas e lâminas vindo para ela. Então, havia somente uma possibilidade, ela não tinha nada a temer. A princesa mais velha não estava preocupada com esses assassinos. Ela tinha uma maneira de lidar com eles. Fei pensou nisso de trás para frente e de frente para trás, e tornou-se realmente simples porque esta mulher não tinha nada a temer, havia um pedaço de equipamento mágico sobre ela com uma defesa incrível, ou havia uma poderosa super elite escondida ao seu redor. E foi por isso que Fei gritou como uma tentativa. Quem saberia que este grito realmente chamou um novo mestre que atordoou todos no topo da montanha oriental, que inverteu a situação inteira com suas habilidades de espada divinas, apenas fazendo uma aparência, e salvando imediatamente a situação. Então houve outro breve silêncio. Paris, saia, eu sei que você veio aqui com a voz ligeiramente rouca. A princesa mais velha finalmente falou. Ele deu um pequeno passo para frente e ficou lado a lado com o jovem. Aquele par de olhos azuis claros varreu a multidão enquanto ela falava calmamente, sem qualquer agitação emocional, como se estivesse conversando com um velho amigo. Ei, irmã Tanasha, muito tempo sem te ver, você ainda está doente como habitual. Uma doce voz feminina atravessou entre a multidão, então um raio de luz prateada brilhou. Todos viram uma figura branca e graciosa aparecer ao lado do assassino usando a espada. Ela estava de roupão branco, com o cabelo dourado descontraído sobre o ombro, com uma rosa vermelha tingida de orvalho na mão. O contraste entre o manto branco e a rosa vermelha deu às pessoas uma sensação muito estranha. Muito ruim, eu não achei que a irmã Tanasha poderia realmente convencer o famoso Onisword, Parece que não vamos ser capazes de matá-la hoje mais. A mulher com a rosa parecia ter 20 e poucos anos. Com sobrancelhas singulares, um sorriso infinitamente excitante em seu rosto, a palavra matar na sua boca era muito mais como flertar. Esta era uma mulher gostosa com elegância incomparável. A princesa Tanasha sorriu friamente e não disse nada. Mas Fei podia ver claramente as belas sobrancelhas da princesa franzindo testa naquele instante.
Claramente ela estava muito enojada por essa mulher e não queria dizer nem mais uma palavra. Quem é essa puta? Fei estava ao lado da princesa e, de repente, sussurrou para ela. Embora sua voz fosse muito leve, mas também clara o bastante para passar aos ouvidos das pessoas ao seu redor. Sua Majestade obviamente fez isso intencionalmente. Com certeza, a palavra puta atraiu um sorriso para o rosto da princesa mais velha, e aquela mulher de vestido branco com a rosa vermelha ainda mantinha seu sorriso enquanto olhava para Fei, mas a intenção assassina escondida sob o sorriso sedutor fez o coração de Fei pular. Eu tenho medo de você. Com este grande irmão aqui, você pode morder meu pequeno pintinho de galinha. Vendo que o jovem mestre com a espada enferrujada de pé não muito longe, Fei de repente se sentiu cheio de confiança, e de forma bastante provocativa olhou para aquela mulher. Seus olhos até examinou o peito da mulher com um pouco de intenção maliciosa, e mostraram completamente seu olhar de desdém, realmente pequeno, Bekup Max. Esse leve olhar pode ter tocado o ponto dolorido dessa mulher chamada Paris, seus olhos de repente se tornaram afiados. Rapidamente, o capitão dos cavaleiros Romain trouxe os 200 cavaleiros e levou até o altar do rei, rodeando completamente os 5 assassinos e Paris. As espadas e lanças eram tão densas como uma floresta, o brilho prata com uma atmosfera fria, todos apontaram para estas 6 pessoas. A balança da vitória e derrota tinha claramente inclinado para o lado da princesa mais velha. E o peso mais importante nesse equilíbrio era, naturalmente, o jovem comum segurando a espada enferrujada. Sua força superior permitia que ele se destacasse como um guindaste entre galinhas, mesmo ele sozinho poderia facilmente matar todos na cena. Mas não sei porquê, Fei de repente sentiu-se um pouco confuso. Essa puta chamada Paris é retardada? Como ela estava prestes a perder, porque ela não permaneceu escondida, mas realmente se atreveu a sair para a luz? Justamente neste momento, Princesa Tanasha, minha promessa foi cumprida. Jamais irei vê-la. O jovem com a espada enferrujada de repente abriu a boca, disse algo que ninguém entendia, e antes que todos pudessem reagir, ele já desapareceu do altar do rei, não deixando nenhum vestígio. Ele partiu.